Olá, meninos e meninas do quarto ano, tudo bem com vocês? Ó, tia Juliana aqui para a gente dar início a mais uma de nossas aulas. A aula de hoje é da disciplina de Ciências e o tema é Contagem do Tempo. Com esta aula, nós vamos finalizar a disciplina de Ciências. Não tem mais nenhum conteúdo para ser dado na disciplina de Ciências. Esse é o último conteúdo da disciplina. Então, se você está com conteúdo atrasado, se você está com coisas a fazer, então olhe direitinho, preste atenção já para atualizar seu livro, para que nas atividades da quarta unidade você não tenha dificuldade devido à ausência das atividades. A gente já estava vendo anteriormente em ciências outros conteúdos referentes a movimentos da Terra. Lembra que a gente viu lá atrás rotação, translação? E hoje a gente vai entender como é que se conta o tempo, como é que a sociedade se organiza referente a essa questão do tempo. Então, com base na observação do movimento aparente dos astros no céu e pela percepção desses movimentos e fenômenos relacionados a eles, se sucedem na natureza de tempos em tempos, as pessoas criam instrumentos para contar o tempo. Gente, primeiro, para contar o tempo, antigamente que não tinha essa tecnologia que tem hoje, as civilizações foram dando jeito a partir de coisas que aconteciam na natureza, ou algo que acontecia na natureza, ou alguns elementos da natureza. Então aqui, ó, a gente tem três coisas que foram inicialmente utilizadas para contar o tempo. O relógio de sol, que era através da sombra, então com a sombra aqui, ó a sombra aqui, tá vendo? Eles delimitavam como era mais ou menos, em que parte do dia se estava de manhã, se estava de tarde. Eu tenho uma ampulheta, que é aquele relógio como se fosse de areia, que a partir do momento que essa areia daqui cai todinha aqui, se contabiliza uma hora. Cai todinha aqui, eu viro ela ao contrário e mais uma hora, e assim vai se andando. E eu tenho um dos primeiros relógios, que é o relógio de pêndulo. Esses primeiros instrumentos foram utilizados para medir o tempo. Só que a preocupação do ser humano em medir o tempo e contar o tempo é uma coisa muito antiga. Então, desde sempre que se tinha essa necessidade de se contar o tempo. Então, no decorrer da história, o tempo foi marcado com base em fenômenos naturais que ocorrem em intervalos de tempos iguais e de formas sucessivas. Então, as pessoas, como não se tinha o relógio, o calendário, foram observando na natureza coisas que aconteciam em períodos repetidos e de forma repetida. Então, eles contabilizaram esse tempo e a partir daí foram contando. O primeiro exemplo que eu tenho para vocês aí é referente aos egípcios. Então, há mais de 5.000 anos, por exemplo, os antigos egípcios observaram que as cheias do rio Nilo, que atravessava a região que eles moravam e ajudavam a fertilizar o solo para a agricultura, iniciava em períodos aproximados de 365 dias. Então, eles viam que a cheia acontecia sempre de quanto em quanto, de 360 em 360 dias. Então, com base nisso, o povo criou o calendário anual. Então, eles identificaram essa repetição e passaram a colocar isso como um calendário. Então, hoje é deu a cheia. Então, eles sabiam que daqui a 360 dias ia dar a cheia novamente. Então, a partir desse movimento, criou-se o calendário. O calendário para eles. O calendário é um conjunto de unidades de tempo que servem para medir diversos períodos de tempo, como dia, mês, ano. Cada cultura utiliza um determinado calendário. Gente, o calendário não é igual em todas as partes do mundo. Como eu disse a vocês aqui, a questão dos egípcios que observavam o rio Nilo, cada parte do mundo foi observando elementos da natureza e foi vendo qual era a melhor forma de contar o tempo para aquela comunidade. Então, cada cultura utiliza um determinado calendário. Geralmente, é elaborado de acordo com suas tradições e observações da natureza. Claro que todo mundo não observa a natureza de forma igual. Então, assim como os idiomas, que aqui eu falo português, outra parte fala inglês, outra parte fala espanhol, outra parte fala mandarim. Assim como o idioma, o calendário também vai mudando de acordo com a parte do mundo. Então, aqui eu vou apresentar alguns calendários. Eu tenho um calendário que pode ser observado pela movimentação dos astros do céu. No caso, aqui é o calendário lunar. Então, tem como base o movimento de translação da Lua ao redor da Terra.
que dura aproximadamente 29 dias, e o calendário solar é sincronizado com o movimento de translação da Terra, que dura 365 dias. Então, quem utiliza esse calendário faz o uso através da movimentação da Lua, das fases da Lua. Então, tem uma forma de contar o tempo através da Lua. Eu tenho o calendário solar ou o calendário gregoriano, que é o calendário que nós do Brasil utilizamos. Então, esse calendário aqui marca a passagem dos dias, das semanas e dos meses dos anos. Esse calendário que nós utilizamos tem como base o movimento de translação da Terra, que dura 365 dias. Lembra que a gente já viu isso? E 6 horas. Lembra que eu disse a vocês que um ano dura 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas somadas a cada 4 anos, 6, 12, 18, 24, forma mais um dia, que é 24 horas. Então, a cada 4 anos você soma essas 6 horas e vai formar mais um dia, que é acrescentado ao mês de fevereiro, que é chamado ano bissexto. Então, fevereiro tem 27 ou 28 dias. A cada 4 anos, porque essas 6 horas juntas formam mais um dia, eu tenho os anos bissexto. Olha aí os calendários que o pessoal utiliza. Nós, brasileiros, a parte ocidental do mundo, usa o calendário gregoriano. Além de de tomar como base o movimento de translação, esse calendário aqui é baseado no nascimento de Jesus Cristo. Então, nós temos como base que Cristo nasceu em 25 de dezembro, e aí o calendário é todo organizado nesse sentido. Já na parte que é da religião islâmica, a base dele é a lua, já é diferente da gente. Nós temos como base o sol, e eles têm como base a lua. Então, o que é que conta aqui? A fuga de Maomé de Meca em 622. Então, aqui eu já trabalho com Jesus Cristo, aqui eu trabalho com Maomé, aqui eu tenho o calendário judaico, que é lunar também, igual a esse, parte da criação do mundo, conforme a Bíblia. E eu tenho o calendário chinês, que também é lunar. E esse calendário chinês, ele é através de animais. Tem ano do coelho, tem ano do dragão, tem ano... Então, vocês estão vendo que em várias partes do mundo é diferente o jeito de contar o tempo. Porque nós que seguimos o calendário gregoriano, o nosso ano inicia a partir do dia 1 de janeiro. Mas tem culturas, por exemplo, no chinês mesmo não é igual. Vocês veem que depois, não sei quanto tempo que a gente já comemorou o ano novo, é que para eles é ano novo. Porque o calendário é diferente. Já que a gente está falando de lua, a gente vai entender as fases da lua agora. A Lua é um satélite natural que gira ao redor do nosso planeta em um movimento de translação que demora de 29 a 30 dias para ser realizado. Quase o período de um mês, por isso que o calendário é lunar. De acordo com a posição em que ela está em órbita, a forma que vemos no céu no seu dia a dia muda. Então, de acordo com que ela está na órbita, a forma que a gente enxerga vai mudar. Então, com essas mudanças são chamadas de fases da Lua. E aí a gente tem 4 fases principais. Lua cheia, lua nova, lua crescente e lua minguante. Que aqui, na verdade, se chama de quarto minguante e quarto crescente. A gente aqui chama de lua minguante e lua crescente. Mas o nome certo é quarto minguante e quarto crescente. Então, o período de uma fase para outra demora de 7 a 8 dias. Então, esse período também possibilita marcar a passagem do tempo. Se você sabe que daqui para cá dura de 7 a 8 dias, daqui para cá 7 a 8 dias, então 7, 14, 21, 28. Já é praticamente um mês. Então, é uma forma de contar o tempo também. Então, cada região, cada cultura foi adaptando as formas de contar o tempo de acordo com as suas necessidades e com as suas percepções da natureza. Lembre-se que a gente ocidental é calendário gregoriano, calendário solar, e que usa o nascimento de Cristo como um fator marcante para contar o tempo. Então, as páginas que você vai realizar é a 307 e a 308 do livro didático de ciências, que vai falar sobre a passagem do tempo e que também vai falar sobre o movimento de rotação, de translação. Então, você vai ser obrigado a voltar um pouco no livro para poder responder. Lembrando que eu disse que com esse assunto a gente finaliza o livro de ciências.
Então, se você está com coisa atrasada, você providencie organizar seu livro para você não se desorganizar quando vier os conteúdos, as atividades referentes à quarta unidade. Então, você já está com a atividade pronta, já vai facilitar para você. Lembrando que Tia Juliana está disponível no WhatsApp, sempre dia de segunda, quarta e sexta-feira, das 2 às 5 da tarde. Beijo e até a próxima aula.